Plenário da Câmara dos Deputados, breve comunicações, dia 25/4/2023. Parlamentares da oposição bateram forte sobre a repercussão negativa da viagem de Lula a Portugal e suas consequências internacionais. Foi debatido também sobre o polêmico projeto da censura. O deputado Gustavo Gayer lembrou que Lula foi recebido no parlamento português aos gritos de ladrão. O parlamentar também mencionou sobre o tamanho da comitiva de Lula a Portugal e os gastos públicos exagerados. Outro parlamentar que subiu à tribuna foi o deputado Marcel Van Hatten, que demonstrou sua indignação com o projeto da censura. O deputado Marcel Van Hatten lembrou na tribuna que o ministro Alexandre de Moraes não é legislador para interferir na matéria. Segundo o parlamentar, Moraes tem se encontrado com o autor da matéria, Orlando Silva, para discutir alguns pontos. O deputado Luiz Lima, do PL, também comentou sobre a repercussão internacional das falas de Lula. Acompanhe os discursos. Deputado Gustavo Gayer. Pois não, Vossa Excelência tem a tribuna à sua disposição, colega. Gustavo Gayer. Obrigado, presidente. Olá, queridos colegas da casa. Hoje eu venho falar de que pelo menos um pesadelo que nós estamos testemunhando há alguns dias está chegando ao seu fim, que é essa viagem do nosso presidente à Europa. Nós nunca tivemos uma culminação de tantas gafes, tantos erros, tantos equívocos acontecendo numa única viagem presidencial. Primeiro que ele saiu daqui fugido, não podemos esquecer disso. Fugiu quando surgiu as imagens do seu general participando do vandalismo aqui no Congresso, para não ter que responder as perguntas dos jornalistas. Ele adiantou a sua viagem para poder não estar na imprensa. Só que o que ele não sabia é que chegaria em Portugal e a rejeição que existe contra ele aqui no Brasil também é espelhada na nossa colega nação portuguesa, onde ao chegar lá, ele descobre que não poderia discursar no plenário, porque haveria uma manifestação contra ele, com cartazes de lugar de ladrão é na prisão. Onde eles tiraram essas ideias, não é mesmo? Mas lá, o pai dos pobres começa a fazer compras em lojas de luxo, dá mais declarações espalhafatosas que colocam o Brasil numa situação de piada internacional ao defender a Rússia contra a Ucrânia e colocar Portugal e outras nações da União Europeia, assim como os Estados Unidos, como responsáveis por essa guerra que está acontecendo. Foi escrachado pela imprensa internacional. Logo depois, quando recebe uma pergunta de uma jornalista lá em Portugal sobre o porquê que ele falou tamanho absurdo, pasmem, meus amigos, o presidente do Brasil esqueceu como falar português. Ele simplesmente fingiu que não entendeu a pergunta para não ter que responder essa indagação. Como se isso já não fosse ruim o bastante, hoje nós tivemos uma manifestação contra ele. No Brasil? Não. O seu grau de putrefação, de destruição é tão grande que até mesmo pessoas de outras nações vão às ruas para protestar contra o presidente brasileiro. Isso é inédito. E lembrar, quando Bolsonaro viajava, aquele que era tão atacado pela imprensa era recebido por milhares de pessoas em qualquer nação. Lula é recebido por centenas de pessoas querendo expulsá-lo de sua nação. E como se isso também já não fosse o bastante, nós temos que testemunhar o Brasil virar uma piada internacional. Mas pelo menos o presidente Fujão está usando uma gravata de R$1.000 comprada pela Esbanja, a nossa primeira-dama. E para terminar, nós estamos vendo esse governo tentando censurar a população do nosso país. Para concluir, presidente, 30 segundos. Esse governo criminoso tentando censurar liberdades, destruir por completo a capacidade que nós temos de vir aqui e fazer isso que eu fiz agora, apontar para os escândalos, para os erros, para o gasto do dinheiro público que chocou até mesmo a imprensa de Portugal, desse governo criminoso. Eles estão tentando nos calar e vão fazer isso através da PL da censura. Não é a PL das fake news, que fique bem claro, é a PL da censura.
Encaminhar contrário ao requerimento, deputado Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, este momento, não tenho dúvida, é um dos momentos mais históricos desta casa, desta Câmara dos Deputados, deste parlamento. É o momento em que nós decidiremos se sobre nós mesmos e sobre a sociedade brasileira passaremos a impor limites. Limites que nos calam, limites que nos silenciam, limites, aliás, que podem nos levar, a mim e a cada um de vocês, e o cidadão brasileiro, à cadeia, por manifestar a sua opinião política, por manifestar a sua opinião religiosa, por manifestar a sua opinião em defesa de um setor, como por exemplo, o do agro. Eu quero chamar a atenção aqui de todos os presentes para o fato, deputado Cherini, de que este projeto não foi suficientemente debatido, como diz o relator comunista, deputado Orlando Silva. Pelo contrário, o que houve lá atrás foi um grupo de trabalho com audiências públicas apenas selecionadas por aqueles que eram parte desse grupo, deputado Fraga, sem comissão especial. Agora, com 40% de parlamentares diferentes em relação a outro mandato, vem essa discussão assim, em cima da hora. Este projeto não é para combater fake news. Se ele é alguma coisa, ele é em si uma fake news. Peguem o artigo 1º, parágrafo único, logo no início. Diz que há de se ser respeitado o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição. Ora, se serão respeitados esses artigos, nada mais precisa estar escrito além do artigo 1º, porque a Constituição nos dá plena liberdade de expressão. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de nos amordaçar a todos e aos cidadãos brasileiros. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, até quando esta casa silenciará diante dos desmandos de outros poderes, em particular de Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes, que não é legislador, não teve voto popular, veio aqui à Câmara dos Deputados constranger este parlamento para apresentar ideias que deveriam ser incluídas nesse projeto. Senhor presidente, pode ser a ideia do relator comunista, mas o Brasil não virará a China, não no que depender de nós, honrados parlamentares, que queremos que a liberdade de expressão no nosso país seja respeitada e que a população brasileira, em vez de aumentar o seu medo para sair às ruas, possa voltar a se manifestar livremente, como sempre pode fazer esse Brasil. Me envergonha ver a esquerda, que sempre disse que é contra a censura, defender o cala-boca da população brasileira. Não será o caso. Venceremos o requerimento de urgência e venceremos qualquer tentativa de nos calar. Eu vou pedir aqui de novo. Esse filme de polarização ridícula no plenário, a gente já teve a oportunidade de não discutir essa matéria com seriedade. Eu chamo a atenção aqui dos exaltados, dos defensores da liberdade de expressão e dos seus opositores que tenham prudência. Esse assunto é um assunto que não é de brincadeira, é um assunto sério. Nós perdemos hoje 3 horas discutindo com todos os líderes, ponto a ponto, as matérias. Eu vou repetir. Teve acordo no colégio de líderes para votar urgência. Temos argumentos para votar essa urgência por maioria simples. Eu não quero fazer. Mas se for preciso, se houver descumprimento de acordo, eu vou usar o regimento, deputado Jordi, e depois não venham acusar de que as coisas não são como foram, tá? Então, para deixar bem calmo, vamos manter a discussão na matéria em tela, sem bagunça de barbulha no plenário, por favor. Quando o deputado quiser se expressar, procure a tribuna nos seus tempos pertinentes, por favor. A gente percebe o bolsonarismo desesperado, porque inclusive eles não vão ter mais o que fazer na vida, né? Não vão ter mais como se reeleger, porque eles não trabalham. Eles chegam aqui, eles são desordeiros,
acabam com as discussões importantes que a gente tem para fazer nas comissões, com as discussões importantes, discussões políticas que a gente tem que fazer aqui no plenário, e eles vêm aqui para não trabalhar e ficar fazendo escândalo e jogando mentira nas suas redes sociais. Presidente André Ferreira, 1 minuto, por favor. A deputada que me antecedeu falou que os deputados do PL não gostam de trabalhar, mas no site aqui da Câmara, a deputada só tem 5 discursos em plenário, contando com esses 6, tem 2 ausências não justificadas em plenário e em comissões também tem 2 ausências não justificadas. Deputada, você pode pesquisar aqui o meu histórico. Em 4 anos eu não faltei nenhuma sessão no último mandato. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Vossa Excelência, ao pautar este projeto do relator comunista Orlando Silva, agora quem vai decidir se o fato que eu estou divulgando é inverídico? É um conselho composto por pessoas vinculadas ao governo. E este governo, inclusive, deputado Marcon, tem dito que o impeachment foi um golpe. Se eu disser que não foi um golpe, eu estou manifestando algo inverídico e serei preso. Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, não é legislador. Vossa Excelência quer limpar a sua barra, passando a fazer configurar como crime na legislação muitas das disposições que Vossa Excelência mesmo inventou para prender, inclusive, pessoas, caçar passaportes, censurar. Se isso, depois desse escândalo, o atual presidente foge para Portugal, onde é recebido como nunca nenhum chefe de Estado brasileiro foi recebido, aos gritos de ladrão, hoje, na sessão da Câmara dos Deputados de Portugal. Estados Unidos, primeira-dama comprando gravata de R$3.100 na Zegna, e o atual ministro da Fazenda querendo taxar você, que faz uma compra na Shopee. Esse pessoal pensa que a gente é um otário? O PT, o partido que mais assolou o Brasil, mais corrupto no Brasil. Parabéns ao partido Chega. Parabéns por não admitir corrupto no seu país. Por que eles querem que nós, deputados, sejamos impedidos de levar a verdade à população? Por que um deputado do PCdoB, a gente vai ter um deputado do PCdoB falando em liberdade? Isso é uma piada. Obrigado, senhor presidente. Nobres parlamentares, volto a pedir 1 minuto de reflexão dos nobres parlamentares que aqui estão, para que pensem por que Vossas Excelências estão nessa casa. Estão aqui para representar o povo, estão aqui para representar todos aqueles que votaram em vocês, e eles esperam posicionamentos que sejam vinculados, que representem suas ideias, seus princípios, sua religião. E esse parlamento, pasmem, senhores, está prestes a votar uma matéria de urgência, um requerimento de urgência, em um projeto que sequer ainda tivemos acesso ao texto da matéria. Sequer ainda tivemos acesso ao texto da matéria. E o que eu estou falando aqui é do PL da censura. É muito bonito dizer que é contra fake news, que é contra as mentiras. Ora, eu sou contra as mentiras. O meu Deus é contra as mentiras. Aliás, está na Bíblia que não herdarão os reinos dos céus mentirosos. Mas quem é que vai julgar o que é e o que não é mentira? Dentro de um possível texto, que ainda não é o oficial, diz que o governo é quem irá criar o conselho para fiscalizar as redes sociais. Aí é muito bonito. Vai lá, deputado Cheirinho, delegado Luiz Lima, delegado Caveira, Luiz Lima, do Rio de Janeiro, Marcon. Vai lá e coloca nas redes sociais: vamos fazer o impeachment do Lula. Sendo que o Lula está Brasil afora dizendo que o impeachment da Dilma foi um golpe. Hoje existe
digamos assim, uma regra binária dentro da rede social. Se você pegar e postar uma foto com seu filho, sua filha, pelada, de 1 ou 2 anos de idade, as redes sociais não querem saber se é sua filha, se é sua amiga, se é uma vizinha, seja lá o que for. É proibido. Uma criança mostrando nudez é proibido. A rede social derruba. Por quê? Ou está com roupa ou não está com roupa. Existe também hoje a questão dos direitos autorais. Se eu subo um vídeo ou um áudio que já tem alguém com os direitos autorais, a plataforma vai detectar. Tem direito autoral? Derruba. Não tem direito autoral? É conteúdo original, vamos manter. Agora, quem é que vai decidir se, quando o deputado André Fernandes, senhor presidente, quando o deputado presidente agora, André Ferreira, for lá no Pernambuco, subir lá na plateia e dizer: pessoal, é inadmissível que um corrupto continue gerindo o Brasil, vamos votar a favor do impeachment. Aí o governo Lula é quem vai julgar se o que o deputado André Ferreira estava falando lá é um impeachment, é um item constitucional, ou se é um golpe, como o governo tem falado, inclusive nas plataformas oficiais do próprio governo. Senhores, vocês têm que entender, isso é um assunto sério. E é tão sério, que é inadmissível que votemos hoje esse requerimento de urgência sem sequer termos acesso ainda ao texto. É isso, senhor presidente, muito obrigado.